Olá, pessoal! Hoje, na matéria de produção textual, nós faremos as atividades da página 15 até a página 28, com as tarefas da página 31, 32 e 33 como atividade para casa, que vocês têm até a próxima aula para entregar. Lá na página 15, tem o desenho aí que vai remeter ao mapa do Brasil. E como vocês podem perceber, existe uma diversidade, né, representada nesse mapa que vai falar da pluralidade do país. Logo aí na página 15 em cima, no Trabalhando a Língua, tem um texto introdutório que vai falar exatamente sobre essa pluralidade e sobre a formação das regiões, né, que são muito distintas e que cada uma tem as suas peculiaridades, ou seja, cada uma tem as suas singularidades, né? São únicas em algumas constituições e formações. Por conta disso, a nossa língua, a gente vai dizer que ela é sempre dinâmica e viva, ela está sempre evoluindo, né? E vai oferecer aos falantes, que somos nós, diferentes formas de realização da fala mesmo. Embaixo, nas variedades linguísticas, onde tem o conceituando, tem aí uma tirinha do Calvin. E quando vocês lerem, vocês vão perceber que nos 3 primeiros quadrinhos, a linguagem que é apresentada é uma linguagem que tem um vocabulário muito apurado, extremamente elaborado, uma linguagem rebuscada, que não faz parte da linguagem que a gente tem um costume, né, no nosso dia a dia. No 4º quadrinho, a mãe de Calvin, né, a gente consegue ver isso quando a gente analisa a tirinha, ela está sendo influenciada por um seriado policial que ela tem assistido e isso faz com que ela faça o uso da linguagem dessa forma. Na página 16 vai falar sobre alguns conceitos. Existem formas diferentes de a gente dizer a mesma coisa e a gente vai chamar essas formas de padrões de uso da língua portuguesa. Como eu falei para vocês lá no início do conteúdo, a gente sabe que a língua é uma só, que é a língua portuguesa, mas as formas de uso dessa língua vão variar. E aí a gente vai ver algumas situações, né, em que essas línguas variam, alguns motivos, vamos dizer assim, pelos quais a gente pode justificar que essa língua vai variar, né? Na verdade, a língua não, o uso vai variar. A variedade padrão, que também é chamada de formal, né? Ela foi uma linguagem que foi ganhando prestígio social e aí, por conta disso, teve maior destaque entre os falantes. E que falantes eram esses? As pessoas que tiveram acesso à escola, à cultura de uma maneira geral. Então, essa linguagem chamada de formal passou a ser considerada a forma ideal da língua nos contextos sociais, ou seja, o que isso significa? Que era o modelo a ser seguido de padrão de língua, né, de linguagem, em todas as situações. Porém, a partir de muito estudo, isso foi mudando com o tempo. E aí a gente chegou à ideia de que a gente precisa também se posicionar linguisticamente, ou seja, usar a linguagem adequada em cada situação. Aí lá no outro parágrafo, logo aqui no meio da página, vai dizer que se a gente analisar atentamente a conversa entre Calvin e a mãe, a gente vai observar que no último quadrinho, ainda que a forma que eles falam seja menos elaborada, a fala é totalmente possível de ser compreendida. Ou seja, a linguagem é apenas menos formal, ou como alguns teóricos chamam, uma linguagem informal, mas é perfeitamente compreensível. Então, é uma questão só de adequar a linguagem à situação. Aí vai vir alguns conceitos no decorrer das páginas sobre as variedades. A primeira, que ainda a gente encontra na página 16, é a variedade padrão culta formal. Quando que ela é usada? Ela é usada na modalidade especialmente escrita, né, na maior parte das vezes, e pode ser encontrada também nos documentos, em entrevistas de emprego, em palestras, e ela vai exigir uma formalidade na língua e nos textos. E aí a gente vai encontrar, geralmente, essa linguagem em situações, obviamente, mais formais. A linguagem
que a gente pode ver na página 17, que é a variedade padrão culta informal, a gente já vai usar em contextos onde as situações não vão exigir um vocabulário tão elaborado. Que situações são essas? Situações menos formais, situações familiares, num encontro mais pessoal, né, com amigos, com família, numa situação que a pessoa está realmente menos formal. E aí a gente vai adequar o uso dessa língua ao nível entre os interlocutores. O que isso significa? Quem está ouvindo o que eu estou falando é capaz de compreender a minha fala? Então, é necessário que eu adeque a minha fala para quem está ouvindo, para que haja uma compreensão. Na página 17 ainda, tem aí um texto, né, que a gente consegue perceber o nível da linguagem, onde a situação comunicativa vai acontecer. Aí vocês vão ler, embaixo vai falar sobre o coloquial e o popular. Nessa variedade, usada pela maioria das pessoas nas relações sociais, vai notar uma despreocupação do emissor, ou seja, de quem está falando, em relação às regras que são estabelecidas pela gramática. Ou seja, não vai fazer uma concordância, não vai se preocupar com o uso do plural, não vai se preocupar com a grafia, né, com a escrita correta dessas palavras, as flexões verbais. Nesse caso, como o texto fala de uma receita mineira, a gente vai ter ainda que levar em consideração o fato de que os mineiros são conhecidos especialmente por falarem juntando as palavras. Aí é uma outra situação. Lá na página 18, vai falar sobre a variedade que é não padrão, que a gente também pode chamar de variedade coloquial, que vai englobar, né, vai misturar, vamos dizer assim, frases descomplicadas, que não vai também ficar presa às normas gramaticais. Ela vai optar por um vocabulário que é muito mais simples e vai se firmar no uso de expressões populares, sejam elas regionais, sejam elas gírias. Então, é uma variedade que não é padrão, que não faz parte da variedade padrão, ou seja, que não vai seguir as regras gramaticais como a gente viu anteriormente, e que vai se utilizar de expressões que são mais populares. Aí vai vir o texto para vocês lerem na página 18 ainda, na 19 também, e vai vir a página 20. Logo embaixo, onde está a variação linguística, vai dar o conceito que o livro oferece, que é uma forma de entender por que, apesar de a gente viver em um país que a língua oficial é a língua portuguesa, que a gente sabe que é uma língua só, né? A gente é constantemente surpreendido por vocabulários e por expressões que a gente não domina e às vezes a gente nem compreende, ou que são totalmente desconhecidos. Aí tem o texto 1, o texto 2 que vocês vão ler e vai voltar aos conceitos de variações. A geográfica, que vai ser aquela que acontece em função da região que a pessoa fala. Então, está diretamente ligada à região. E aí a gente vai, como a gente viu lá no início, o Brasil tem regiões distintas, as formas de uso dessa língua também vão ser bastante diferentes. E é comum que a gente perceba que essa variação acontece também de um ambiente rural para um ambiente urbano. É capaz ainda de que uma pessoa ouça uma variação desse tipo e nem compreenda, por conta exatamente dessa distância, vamos dizer assim, né, das regiões, distância culturalmente. Logo abaixo vai falar sobre a variação histórica, que vai estar relacionada ao tempo, né, à época. Como eu falei, a língua é viva e essa língua vai estar em constante mudança e aí ela vai evoluindo com o passar do tempo. Então, algumas gírias, alguns usos que aconteciam anteriormente, hoje não acontecem mais. Alguns usos que acontecem hoje, anteriormente não aconteciam. Aí nós temos a página 22, que vai falar da variação situacional, que é aquela que se dá em contextos específicos, ou seja, são as situações particulares em que vão acontecer o ato comunicacional. O que isso significa? Que a gente vai usar a linguagem, né, de acordo com a situação em que a gente vai estar inserido. E embaixo vai falar sobre a variação sociocultural, que vai estar vinculada a aspectos sociais e culturais que vão englobar o sexo, a idade, a escolaridade,
o grupo social do qual esse falante faz parte, as condições socioeconômicas. Então, tudo isso vai influenciar na forma que a gente vai usar a língua portuguesa. E como que a gente, então, faz, né, esse uso? Como que a gente vai usar cada variedade dessa, cada variação dessa? Como que a gente vai saber o momento de usar? A gente, como eu também falei com vocês no início, vai se apegar ao fato de que em que situação eu estou inserido. E a partir de qual situação eu estiver inserido, eu vou me atentar a qual uso, né, mais se encaixa nessa situação. Então, de acordo com a situação, eu faço uso da linguagem. Aí vocês vão terminar de ler e vão fazer as atividades até a página 28.